Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Ricardo Prudenciato e nesse canal a gente fala sobre Linux, Open Source e carreira em geral. Então eu espero que você goste de mais um conteúdo que eu estou publicando hoje. Hoje eu vou falar sobre gerenciamento de processos no Linux, tá? E principalmente a diferença entre prioridade e nice. É muito comum quando a gente está estudando Linux, a gente estudar o comando nice, renice e definir lá essa prioridade, essa propriedade. Mas é importante entender qual a diferença entre prioridade e qual a diferença entre o nice, né? O que é a prioridade e o que é o nice, tá? Qual que é a função do nice na prioridade do processo. Então, para explicar um pouco melhor isso, eu fiz alguns slides aqui para explicar um pouco do conceito desse gerenciamento de processos, algo bem superficial, tá? Bem por cima, mas para a gente conseguir entender, afinal, o que é o nice. A base dessa apresentação eu tirei de um livro que chama Descobrindo Linux, do João Heriberto Mota Filho. É um livro excelente que eu uso para consulta muitas vezes. É um livro completo que tem muitas partes e explica muito bem diversas partes do funcionamento do sistema Linux, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E você pode aproveitar e já deixar o seu like no vídeo, já se inscrever no canal para me ajudar a divulgar esses conteúdos. Ok? Então vamos à apresentação aqui, bem resumido sobre o gerenciamento de processos no Linux. Então, vamos falar um pouco sobre escalonamento de processos, tá? O que a gente precisa entender? Que um processador, a primeira coisa que precisa entender é o processador só consegue processar uma tarefa por vez. Cada processador só processa uma tarefa por vez. Na verdade, cada core do processador só processa uma tarefa por vez. Então, se eu tenho 2 cores no processador, ou 4 cores, ele vai processar 4 tarefas por vez. Se eu tenho 2 CPUs, né, 2 processadores de 4 cores, só vão ser 8 tarefas por vez. Tá? Mas isso é limitado. Tá? Mesmo que eu tenha 1000 processos, cada core só vai processar uma tarefa por vez. Tá? E como que o Linux trata isso? Né? A maioria dos sistemas operacionais tratam isso. Ele usa o sistema de time sharing. O que é o time sharing? É você dar um tempo para cada processo usar da CPU. Então você vai rotacionando a CPU, os processos, e cada processo vai usando um tempo da CPU para fazer o que ele precisa. Então, por exemplo, cada processo usa 100 milissegundos para fazer o que ele quer e dá a vez para o próximo. O outro chega e usa mais 100 milissegundos, faz o que ele precisa e dá a vez para o próximo. Tá? E ele faz esse escalonamento dos processos baseado no time sharing, tá? Que é o compartilhamento do tempo da CPU por processo. Tá? O escalonamento que a gente vai falar aqui é focado principalmente nesse time sharing, em definir quanto tempo cada processo vai ter para utilizar a CPU em cada ciclo. Tá? Então esse é um primeiro conceito que é importante entender, o conceito aqui de time sharing. E a gente vai ter tipos de escalonamento. Tá? 2 principais tipos de escalonamento, e o Linux, né, o kernel do Linux usa esses 2 tipos para definir as prioridades dos processos. Então você tem o escalonamento por tipo de recursos, por uso de recursos, e por execução e resposta. A gente já vai ver isso um pouco melhor. Tá? Mas o que é importante entender aqui? Que o Linux internamente, o kernel internamente, define a prioridade de cada processo de maneira dinâmica, automaticamente, baseado nesses tipos, nesse tipo do processo. Tá? Então, escalonamento por uso de recursos. Então, ele classifica os processos por como ele utiliza os recursos da máquina. Tá? Como ele utiliza a CPU, como ele utiliza o I/O também. Tá? Na verdade, quase tudo que eu falar aqui vai servir para o I/O também, mas eu vou focar na CPU. Tá? Então, como que esse processo utiliza a CPU? Ele precisa utilizar muito a CPU? Ou ele fica muito tempo ocioso, de vez em quando usa a CPU? Tá? Então, quais tipos de atividades, né, de ações ele precisa da CPU? Tipos de cálculo que precisa da CPU? Então, ele mapeia o uso do recurso, como que o processo usa o recurso, isso tudo dinamicamente, tá? Ele vai aprendendo e entendendo como o processo funciona. E aí o kernel vai, com base nesse comportamento, né, ele vai estabelecer qual vai ser a prioridade. Isso é dinâmico, isso, num primeiro momento, não tem interferência do usuário, do administrador, isso é automático pelo sistema. Tá? E depois a gente vai ver que o usuário pode interferir nessa prioridade com o nice. Tá? Então, uma coisa é a prioridade que o kernel Linux determina e define para cada processo. E outra coisa é o nice. O nice é uma propriedade que permite ao administrador ou ao usuário interferir nessa prioridade. Tá? Então, o nice é uma forma de interferir na prioridade que é definida automaticamente pelo kernel. Tá? A gente vai ver um pouquinho disso melhor daqui a pouco.
No escalonamento por uso de recursos, né, a gente tem dois tipos de processos. A gente tem o tipo de processo convencional, os processos normais, tá? E esses processos eles vão ter prioridades de 100 a 139, tá? Sendo que 100 é maior prioridade e 139 é menor prioridade. O que é maior prioridade? Vai ter mais tempo de uso do CPU. Tá? O que é menor prioridade? Vai ter menos tempo de uso da CPU. Então, enquanto um vai poder em cada ciclo usar, sei lá, 800 milissegundos do CPU, outro vai poder, com menor prioridade, vai poder usar só 50 milissegundos. Então, ele tem internamente um tempo, né? Então cada valor desse, né, são 40 valores, cada valor vai dar um tempo de execução, tempo de sharing, né, um time slice para cada processo diferente. O padrão, normalmente, os processos têm a prioridade 120. Tá? A gente tem o tipo de processo convencional e tem o tipo tempo real. Tempo real são processos que precisam ser executados imediatamente e precisam fazer tudo o que precisa fazer imediatamente. Tá? Então, ele é um processo que vai fugir dessa questão do time sharing, então ele vai ter prioridade imediata, né, na execução do que ele precisa fazer. Ele vai pular todos os outros processos que estão na fila e assim por diante. Tá? Normalmente, são processos internos do kernel precisando fazer alguma atividade interna no sistema. Tá? Esses processos têm prioridades de 1 a 99. Okay? Ou, simplesmente, a prioridade dele é real time. Tá? Então, você vai ver de várias formas aqui, mas normalmente o sistema mostra simplesmente como um RT lá, de real time. Tá? Agora, o escalonamento por execução e resposta. Tá? Então, nesse tipo de escalonamento, de classificação dos processos, na verdade esses tipos, né, são tipos de classificar e de entender o processo. Quais os tipos de processos quando a gente fala de execução e resposta? Processos interativos, né, são processos que dependem de uma entrada do usuário. Então, normalmente, como são esses processos? Eles ficam muito tempo sem fazer nada, tá, ociosos, esperando o usuário entrar alguma informação, e quando o usuário entra alguma informação, esse processamento tem que ser feito na hora. Então, por exemplo, eu entro uma informação no texto e quero salvar o arquivo. Tá? Esse processamento tem que ser feito na hora. Tá? Não pode ficar esperando chegar um tempo de execução para ele. Tá? Tipos de processo em série, né, que são processos que rodam normalmente em segundo plano, e real time, que é a mesma coisa que a gente viu no último slide. A ideia principal aqui o kernel, né, o kernel Linux utiliza os dois tipos de escalonamento para definir qual a prioridade que vai dar para cada processo. Normalmente, processos normais recebem a prioridade 120, que é o padrão. Mas internamente, dinamicamente, ele pode dar mais, dar menos, ele pode dar 120, depois mudar para 110, para 130, tá? Ele pode, com o tempo, ir entendendo melhor o processo e mudando a prioridade automaticamente. Tá? Normalmente você vai ver lá 120. E aí você vai usar o nice para aumentar ou diminuir essa prioridade, tá? Interferir nessa prioridade. Vamos ver um pouco agora a linha de comando, como que a gente pode ver essas informações na linha de comando. Então a gente vai conseguir ver a prioridade e o nice em algumas ferramentas. A mais simples aqui, só para a gente exemplificar, é pelo comando top. Tá? Então se você olhar no top, você vai ver aqui, logo no começo, por padrão, ele já vem o PR, que é prioridade, e o NI, que é o nice. Tá? São as propriedades prioridade e nice, ele já mostra os dois aqui. Por que ele mostra 20 aqui, em vez de 120, que eu disse que é o padrão? Porque ele simplesmente omite uma aqui para ficar menor. Tá? Então, em vez de mostrar 120, ele mostra 20. Em vez de mostrar 110, ele mostra 10. Tá? Então, é só uma simplificação que ele faz aqui no top. Tá? Então, sempre que você olhar 20, no fundo é 120. Tá? Vamos fazer e aqui tem o nice. Tá? Então, por exemplo, se eu olho aqui, eu tenho a prioridade 9, que na verdade é 109, e o nice, que é o menos 11. O que aconteceu? É o 120 menos 11, ficou 109. Então, esse processo tem uma prioridade maior. Né? Lembra? Menor o valor da prioridade, menor o número da prioridade, maior a prioridade que ele tem, maior o time sharing que ele vai ter na hora de usar a CPU. Tá? Uma outra forma da gente ver essa prioridade, esse nice, é através do /proc. Lá no /proc a gente tem as propriedades de um processo. Tá? Eu abri aqui uma calculadora, né, o Gnome Calculator. Deixa eu pegar o PID desse processo. Gnome Calculator.
é o 24298. Se você chegar aqui no /proc /24298, nesse /proc aqui, né, o /proc que tem informações que estão sendo utilizadas pelo kernel do sistema, você tem uma série de propriedades de cada processo aqui, então, inclusive, vale a pena dar uma olhada aqui melhor, dar um cat em cada um desses arquivos para ver que tipo de informação que eu tenho aqui dentro. E um desses arquivos chama sched, que é referente ao schedulamento, o scheduling dos processos, né? Normalmente o escalonamento do processo efetivamente. Então a gente chama de scheduling, em inglês fica scheduling. Então, se eu olhar o cat do sched aqui, ó, nesse arquivo, /proc, número do processo, /sched, uma das informações que ele traz aqui, ó, é o prio, que é a prioridade. Tá? Então, qual que é o valor da prioridade? 120, lembra que eu falei que era 120? Ele altera aqui a prioridade. Ele define aqui, ele mostra aqui a prioridade. Então, no tópico, quando ele mostra 20, aqui, na verdade, é 120. Tá? Então, é uma outra forma de ver a prioridade do processo. Então, tem várias outras formas, tem pelo PS também, mas é mais fácil olhar pelo top. Tá? Se eu fizer aqui também, ó, top -p 24298, se você quer ver a prioridade e o nice de um processo específico, você pode fazer aqui, ó, top -p 24298. Ele abre aqui só desse processo, né? Então eu vejo aqui a prioridade e o nice. Como eu disse, a gente pode usar o comando nice e renice para definir um nice, né? E influenciar a prioridade do processo. Então, por exemplo, vou fazer aqui, ó, renice. Vou colocar 12 aqui, vai. Eu vou definir um nice de 12 no processo 24298. O que vai acontecer? Ele fala aqui, ó, que a prioridade antiga é 0 e a nova é 12. Na verdade, até o texto aqui é confuso, porque ele não mudou a prioridade, ele definiu o nice. Tá? Até o retorno do comando aqui confunde as pessoas às vezes. Ele não mudou a prioridade. Quer dizer, ele mudou a prioridade, mas esse 0 e 12 não é a prioridade nova, é o nice novo. Se eu fizer um cat aqui no sched, a gente vai ver que a prioridade nova, ó, é 132. Por que 132? Porque ele aumentou 12, né? Eu coloquei mais 12 na prioridade. Tá? E quando eu aumento o número da prioridade, na verdade, eu diminuo a prioridade do processo. O número maior faz com que ele tenha menos tempo de CPU. Tá? A gente pode até entender o nice, né, de você quer que um processo seja mais legal ou menos legal? Tá? Quão legal, quão nice o processo vai ser? Se eu aumento o nice dele, ele vai usar menos tempo de CPU, vai deixar mais tempo de CPU para os outros. Então, tem uma forma de entender o nice aí, quão legal o processo vai ser. Tá? Então, se eu coloco um número positivo, eu estou aumentando o nice dele e diminuindo a prioridade, na verdade. Tá? Mesmo eu estou aumentando o número, mas na verdade ele está tendo menos tempo de execução do processo. Ok? Menos tempo de execução no CPU. Se eu fizer o contrário aqui, ó, colocar menos 12, tá? Ele diz aqui, só o root pode aumentar a prioridade de um processo, né? Colocar um valor negativo. Então tem que dar um sudo aqui. Então só o root pode fazer um processo ter mais prioridade que os outros. Então ele fala aqui, ó, old nice priority 12 e a nova prioridade menos 12. Então se eu olhar aqui no sched, ele mudou agora para 108, ou seja, com um valor menor, o processo tem uma prioridade maior, um time sharing maior na CPU, tá? Ou nas CPUs. Ok? Se eu fizer um top aqui de novo, ó, ele vai mostrar aqui, ó, o 8, né, que na verdade é 108, e o menos 12 do nice. Vou dar um man no nice aqui, só para mostrar o texto que ele tem aqui, que ajuda a entender também. Tá? Então, o que o comando nice faz? Roda um programa com um tempo de prioridade, né, de escadoramento modificado. Tá? Então, ele fala aqui, ó, os valores do nice podem ser de menos 20, tá? Que é o mais favorável ao processo, né? Ou seja,
mais tempo de CPU. Tá? Então, o valor negativo vai dar mais tempo de CPU. E 19, então do menos 20 ao 19. O 19 é less favored to the process, ou seja, menos favorável, ou seja, vai ter menos tempo de CPU, menos time sharing. Então, essa informação aqui do Nice é interessante. A gente usou da outra vez o Renice, né? O Renice, ele altera o Nice de um processo que já está em execução. Enquanto que o comando Nice, ele define um novo processo com o Nice que eu quiser. Então, por exemplo, se eu fizer aqui, vou colocar aqui nice -11 -n -11. Vou iniciar aqui, ó, deixa eu fechar esse Gnome Calculator e abrir outro. Gnome Calculator. Tá. Ele falou aqui, eu não posso definir um valor negativo porque eu não sou root. Deixa eu fechar aqui e botar um sudo aqui. Fechar aqui, que eu esqueci de colocar o e comercial no final aqui. Pronto. Top -p 24812. Na verdade, 24812 é o processo. Deixa eu pegar, é o sudo, né? Assizur, pipegrep gnome calculator. 24813. Então aqui é top -p 24813. Então ele definiu aqui, ó, o nice -11 e a prioridade dele é 109, tá? Se eu fizer cat /proc /24813 ele fala aqui que o prior dele é 109. Tá? Então eu posso usar aqui o nice -n -11 para caso negativo e mais 11 no caso positivo. Bom, pessoal, então é isso que eu queria mostrar. Queria mostrar um pouco melhor sobre o nice e a prioridade, tá? A diferença entre priority e nice. A gente acaba estudando mais o nice como uma forma de alterar a prioridade, mas nem sempre a gente entende bem o que o nice faz na prioridade e como que é definida a prioridade. Então aqui a gente viu que a prioridade é definida automaticamente pelo kernel do Linux, de acordo com as propriedades de cada processo. Isso é feito de maneira dinâmica. E o administrador de sistema, ou usuário, consegue influenciar essa prioridade através do comando nice e do comando renice, definindo essa prioridade que chama nice. Ok? Bom, pessoal, isso é tudo. Espero que o vídeo tenha ficado legal, você tenha entendido o conteúdo, o conceito. Tá? Se você gostou, deixa um curtir aí no vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!